Fala galera estudiosa, povo da biologia. Meu nome é Fernando Santana e eu estou aqui com vocês hoje para que a gente possa resolver juntos algumas questões do Enem, da prova amarela, primeira aplicação do ano de 2020. Vamos lá? Vamos trabalhar algumas questões? Bom, eu selecionei aqui para vocês a questão 102 dessa prova. Essa questão é uma questão que diz o seguinte: em uma pesquisa estão sendo testados 5 quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride as células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais, colunas escuras na figura, e células normais, colunas claras, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam quimioterápicos. Controle de células tumorais, CT, e de células normais, CN. As colunas 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis após o tratamento está representado pelas colunas. E aí, galera, a gente observa aqui, né, o gráfico apresentado na questão. Ele deixa bem claro, né, que as colunas pretas fazem menção às células tumorais, as colunas brancas fazem menção às células normais. Os grupos controle, tanto das células tumorais que não receberam medicamento e o grupo controle das células normais que não receberam medicamento, estão representados no gráfico. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Então, antes da gente ir para a resolução da questão em si, vamos aproveitar essa questão para a gente poder estudar um pouco, para a gente poder relembrar um pouco esse assunto. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que toda a questão do Enem é formada por 3 componentes básicos. O primeiro componente é um texto base. Esse texto base vai pegar a bagunça de conhecimento que está na cabeça de vocês e vai direcionar para um tema específico. No caso, quando eu leio esse texto base, eu começo a pensar em quê? Em câncer. Eu começo a pensar em células tumorais. E vem à minha memória tudo o que eu sei ou tudo o que eu imagino sobre esse assunto. Nesse texto base, também muitas vezes aparecem situações, problemas propostas. E nesse caso não foi diferente. Eles propõem uma situação que está relacionada com o teste de medicamentos antitumorais. E, a partir desse teste, eu consigo observar no gráfico apresentado o resultado, né, a eficiência desse tratamento. Além disso, no texto base, eu tenho a menção de que um bom medicamento antitumoral tem que matar as células tumorais e não as células normais do meu organismo. Então eu tenho que levar isso em consideração, ok? Beleza. Depois do texto base, depois dos dados demonstrados, eu vou para o enunciado. O enunciado é o que te direciona para as alternativas que você vai elencar como as alternativas não, porque é múltipla escolha, apesar do nome ser múltipla, você só tem uma, certo? Mas vai te direcionar para a única alternativa que se encaixa com a situação proposta pelo enunciado. Eu gosto de dizer muito que o enunciado é a parte mais importante da questão. Mas é claro que se você não for direcionado, bem direcionado pelo texto base, esse enunciado fica perdido. E aí só então a gente vai para as alternativas. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender o que a gente consegue tirar desse texto base aqui. No momento que eu leio o texto, me vem à cabeça câncer, né? E o que eu entendo por câncer? Câncer é aquilo que é causado por mutações que alteram a estrutura genética do DNA das células. Câncer é um nome generalista para vários tipos de manifestações. Porém, pelo que eu vejo aqui no conceito, todas essas manifestações estão relacionadas com algum tipo de mutação que levou à alteração da estrutura genética da célula.
Então, a origem de todos os tipos de câncer é uma origem genética. O que pode gerar, então, o câncer? Mutações. Mutações nos genes supressores tumorais. Nossas células apresentam genes que conseguem suprimir, que conseguem inibir a expressão de elementos tumorais, de elementos desreguladores dos processos de divisão celular. Os principais supressores tumorais estão citados aqui para vocês. É a P53, ou gene P53, e o gene RB, tá? Esses dois genes são muitas vezes utilizados em contextualizações de provas, tá? Já sendo tema também de questões anteriores do Enem. O aumento da expressão de reguladores antiapoptóticos. Professor, que diabos é esse negócio de antiapoptótico? Uai, vocês não lembram? O que vem a ser a apoptose? A apoptose é a morte celular programada. É um mecanismo que é desencadeado em células durante o seu desenvolvimento embrionário, durante a formação do organismo, é um mecanismo de manutenção das estruturas e é um mecanismo de defesa contra alterações metabólicas, contra alterações de funcionamento. Uma célula tumoral, muitas vezes, manifesta essas alterações de funcionamento e, por vezes, os mecanismos reguladores de apoptose são acionados. Porém, as mutações que alteram a estrutura genética das células cancerosas aumentam a expressão de reguladores antiapoptóticos e, dessa forma, não permitem que a apoptose se manifeste como um mecanismo de defesa, mantendo a célula cancerosa no contexto do seu organismo. As mutações que alteram a estrutura genética do DNA também podem levar à ativação da telomerase. Fernando, o que é telomerase? Telomerase é uma enzima super importante e que reconstitui porções do nosso DNA formador dos cromossomos. Essa telomerase atua com... Essas porções chamadas de telômeros, tá? Atuam como um verdadeiro relógio molecular que define uma quantidade de divisões celulares que aquela célula pode passar ao longo da vida. A cada ciclo de divisão, essa célula sofre um encurtamento do telômero. A cada ciclo de divisão, a célula encurta o telômero. A cada ciclo de divisão, a célula encurta o telômero. E dessa forma, quando a célula não tiver mais em seus cromossomos ou no seu DNA os telômeros, aquela célula não pode mais entrar em divisão. O que acontece com uma célula cancerosa ou uma célula tumoral? Ela perde o seu controle de divisão e se prolifera intensamente. Dessa forma, as mutações que podem gerar o câncer ativam a enzima telomerase, que reconstitui o telômero todas as vezes que a célula se divide. Então, todas as vezes que a célula se divide, a telomerase vai lá e reconstitui o telômero. Consequentemente, essa célula não perde a sua capacidade de divisão, podendo se proliferar infinitamente. E, por fim, essas mutações que alteram a estrutura do DNA levam à diminuição da expressão de proteínas apresentadoras de antígenos. O que é um antígeno? Antígeno é qualquer coisa que pode desencadear uma resposta imunológica. Consequentemente, se essas mutações diminuem a expressão de proteínas, tá, que apresentam antígenos, o seu sistema imunológico fica sem saber se aquela célula é uma célula normal do seu corpo ou se aquela célula é uma célula alterada que deve ser eliminada. Então, dessa forma, vários tipos de câncer acabam enganando o seu sistema imunológico. Bom, com isso, como consequência, nós entendemos que as células perdem o controle que define o seu período interfásico, ou seja, o seu período de não divisão e o seu período funcional. As células perdem o controle de como devem crescer e as células perdem o controle de como devem se dividir e até mesmo do controle da sua capacidade de morrer
quando isso é pré-definido pelo mecanismo de apoptose. Bom, células cancerosas, então, multiplicam-se intensamente, dividindo-se mais rápido do que as células normais à sua volta, criando assim, então, os chamados tumores. Tumor é qualquer coisa que cresce ou se prolifera, né, acima do normal. Podem evoluir para um tumor maligno, então começam muitas vezes de maneira benigna, né, mas podem assumir um caráter maligno. Outros tipos de câncer já começam, né, de forma maligna, dependendo da característica das suas células e dependendo da região afetada. Podem se desprender do tumor e se deslocar, invadindo tecidos vizinhos, invadindo vasos sanguíneos e linfáticos, parando em regiões distantes da sua origem, né, caracterizando as famosas metástases, né, os famosos espalhamentos das células cancerosas. E células cancerosas tomam o lugar de células normais, fazendo com que os órgãos invadidos percam as suas funções. Tá? Isso é extremamente importante, tá, de você entender. Se as células cancerosas afetam o período interfásico, né, ou se o câncer afeta o período interfásico das células, essas células cancerosas perdem o seu período de funcionalidade. Então, as células cancerosas perdem o seu bom funcionamento. Então, você começa a depositar em um órgão, né, a massas celulares sem função. Ok? Vamos lá. Então, para a gente resumir, células cancerosas são células com poder de alta proliferação e perda de função. Bom, baseado nisso que a gente lembrou, né, eu venho a tentar entender a questão em si. E aí ele me pergunta lá no enunciado, qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Então eu tenho que olhar os resultados relacionados à utilização desses compostos. E eu espero encontrar aquele composto, aquele quimioterápico que diminua a proliferação de células tumorais, mas que também faz a reposição de células normais. Lembrem, eu tenho que diminuir a proliferação daquilo que é anormal, mas eu tenho que repor, tá, as células normais que foram perdidas no momento que elas assumem a característica cancerosa. Ok? Baseado, então, nisso que eu entendi quando eu lembrei do câncer e no que o enunciado está me pedindo, eu vou para a avaliação direta do gráfico. E aqui eu coloquei, né, uma linha tracejada só para facilitar a nossa compreensão do que está acontecendo em relação a cada tipo de quimioterápico nas células tumorais e nas células normais. Tá? Essa linha marca exatamente a quantidade de células que não sofreram a intervenção do medicamento, né? E aqui estão as células tumorais. Então, olha só, e aqui eu tenho, né, nessa linha azul, a quantidade máxima de células que se desenvolveram sem a intervenção de medicamento no conjunto de células normais. Bom, vou olhar aqui o composto de número 1. O composto... eu criei aqui também, só para a gente poder conversar, uma legenda em que 0 significa dizer que o composto manteve, né, o padrão celular sem gerar alteração, tá? O mais significa dizer que ele aumentou o padrão, né, das células, e o menos significa dizer que ele diminuiu o padrão das células. Quando eu olho o composto 1, eu percebo que o composto 1, tá, diminui a quantidade de células tumorais. Opa, então isso aqui seria um bom remédio contra o tumor, porém o composto 1 mantém as células normais com a mesma taxa. Ou seja, ele retira as células tumorais, mas ele não repõe as células normais. Você fala, pô, professor, isso aí não seria um bom remédio? Seria um remédio, mas não necessariamente tão bom assim, porque lembra que o meu remédio deve fazer a reposição de células normais. Bom, vamos lá. O composto 2, tá, diminui expressivamente as células tumorais e aumenta as células normais. Opa! Então esse composto 2 se enquadra exatamente naquilo que eu acho interessante, naquilo que eu quero do meu medicamento.
Então, a letra B me satisfaz. Mas antes de marcar a B, deixa eu avaliar o que me diz a C, a D e a E. A C, o composto diminui a quantidade de células tumorais, inclusive até mais do que o 2, porém, a 3 também diminui a quantidade de células normais, ou seja, esse medicamento não está afetando só as células tumorais, mas está afetando também a sobrevivência das células normais. Esse medicamento 3 não é aconselhado. O 4 aumenta as células tumorais e aumenta as células normais. Ótimo, está aumentando as células normais, porém, jovens, eu tenho um aumento significativo aqui das células tumorais, o que não faz sentido quando eu quero um medicamento antitumoral. E o 5, tá? Ele se mantém neutro, ele se mantém estável, tá? Tanto para as células tumorais quanto para as células normais, o que faz com que esse medicamento também não atinja o objetivo que eu espero dele, certo? Bom, a partir dessa análise de tudo que a gente conversou, com certeza eu marco a letra B. Beleza? Vamos ver aqui agora a questão da relevância e da recorrência desse assunto, né, ao longo de 10 anos de pesquisa, né, nas provas do Enem, tá? De 2010 a 2020, certo? Eu poderia encaixar essa questão em que bloco temático? Bom, eu encaixaria no programa de saúde. Essa questão faz parte do bloco programa de saúde, que é o segundo bloco mais cobrado em termos de questões do Enem e que é um foco que vem sendo um foco nesses últimos 10 anos. A partir do programa de saúde, eu percebo que eu tenho vários subitens e dentre esses subitens a gente tem a temática câncer, que foi a temática abordada pela questão. Ao longo desses 10 anos, apareceram 9 questões nas provas do Enem sobre câncer. Consequentemente, isso indica quase uma questão, né, por prova aí, ou uma questão por ano, tá? O que indica um tema de alta relevância e alta recorrência. Bom, jovens, é isso aí. Meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de Biologia, gentilmente cedido pelo Colégio Único Educacional e faço parte dessa galera boa aí que está com vocês. Vem que dá liga!